Olá, gente boa, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui para mais um Papo Reto. Esse é o nosso devocional aqui de toda semana e hoje eu quero conversar com você sobre pânico. Nesses dias de isolamento social e com toda essa avalanche de informações que chegam pela televisão, pela internet, pelos grupos de WhatsApp, Facebook e por aí vai, um sentimento que está sendo muito comum a muitas pessoas é o sentimento do pânico. E é engraçado porque boa parte dessas informações, elas dizem assim, não entrem em pânico, né? Isso vai passar, o governo está fazendo aquilo que é preciso, outros países já saíram dessa, mas por mais que se fale para não ter pânico, a impressão que tenho é que as pessoas continuam sentindo pânico ainda mais, não é? E isso é interessante porque o pânico ele está associado com outro sentimento que nós falamos aqui há algum tempo atrás, num outro papo reto, quando nós falamos sobre a ansiedade. Na verdade, o pânico é um transtorno de ansiedade e ele provoca um ataque de medo intenso, não é? A sensação do pânico é essa, é um ataque de medo intenso. E esse sentimento faz com que as pessoas tenham atitudes assim, de maneira impensada, de maneira errática, como por exemplo, não é? As pessoas recebem uma informação, vão na farmácia e esgotam todos os estoques de um determinado medicamento que nem comprovação científica existe de que ele de fato funciona, mas elas fazem isso por puro pânico. Esgotam os estoques de máscaras, vão no mercado e querem carregar tudo o que podem, porque as pessoas agem por conta do medo intenso que as acomete. E esse medo, ele produz aí uma sensação intensa de alerta, mas também de pessimismo, e é alguma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, não é? Então, definindo um pouquinho o pânico é um sentimento esmagador de medo ou ansiedade. É um medo repentino, uma ansiedade a respeito de eventos antecipados. E como é que a gente vai lidar com o pânico? O papo reto é para isso. Como é que a gente lida com esse sentimento que muitas vezes nos domina, que muitas vezes nos acomete? No Salmo 143, os versos de 1 a 6, especialmente o verso 4, o salmista ele fala sobre o coração em pânico e nos dá algumas lições sobre como lidar com esse sentimento. Deixa eu ler isso para você. Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde-me por tua fidelidade, por tua justiça. Mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. O inimigo persegue-me e esmaga-me ao chão, ele me faz morar nas trevas como os que há muito morreram. O meu espírito desanima e o meu coração está em pânico. Eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida, tenho sede de ti. Então, esse texto nos dá algumas lições. Eu quero passar para vocês de uma maneira bem rápida como lidar sobre isso. O pânico ele tem o poder de aumentar exponencialmente o tamanho do problema. O salmista fala que o inimigo o esmagava ao chão e o fazia morar nas trevas como se morto estivesse. Note que são sentimentos reais, mas os fatos não são reais. Tais sentimentos apenas aumentavam aí o tamanho do problema. O salmista se sentia dessa forma, como se ele estivesse sendo esmigalhado, mas ele não estava sendo, isso não estava acontecendo. Era apenas um sentimento. Então você percebe que o pânico ele tem a tendência de avolumar demais o problema. E quando você pode perceber, se você evitar o pânico, que o problema não é
às vezes tão grande quanto você sente ou imagina. Então, a segunda coisa que é interessante observar é que diante do pânico, o salmista ele olha para fatos e acontecimentos. Eu acabei de falar de como ele se sentia, como se estivesse sendo esmigalhado, como se estivesse sendo conduzido à morte. Agora ele começa a olhar para os fatos e para os acontecimentos. Quando ele fala no verso 5, me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Então, quando você está cometido de pânico, nada melhor do que você se voltar para os fatos, para você se voltar para os acontecimentos que são verdadeiros. E o salmista ele reflete sobre os feitos de Deus na história e confronta os seus sentimentos de medo e pânico que aumentam o problema com as verdades de um Deus que age na história e que sempre cuida de nós. Essa é uma forma de você lidar com esse sentimento. E por último, o desânimo está associado ao pânico. O verso 4 ele diz: o meu espírito desanima e o meu coração está em pânico. Então, o desânimo é fruto dessa sensação avassaladora de medo. Em meio às emoções como essa, o salmista tem algumas atitudes interessantes. Diz aqui que ele recorda, que ele medita, que ele considera tudo o que Deus tem feito na história e, ao fazê-lo, ele traz ânimo e esperança ao seu coração, que o faz romper em oração, sedento pela presença de Deus e confiante de que o amor de Deus vai sustentá-lo. Então, eu sugiro a você a mesma coisa. Diante dos sentimentos do pânico, atenha-se aos fatos. Olhe para o que Deus tem feito na história da sua vida e perceba que o amor constante de Deus sempre esteve ao seu lado, mesmo quando você passou por vales da sombra da morte e você teve triunfo em todas essas situações. E assim você vai substituir o pânico pela fé. E ao invés de medo, você vai ter tranquilidade e confiança. Essa é a palavra do Papo Reto de hoje que eu deixo para o teu coração e que Deus te abençoe. Muito obrigado.